Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, seja muito bem-vindo. Eu vou ensinar você a fazer uma faca Bowie no estilo Arkansas. Um caminho absolutamente diferente daquilo que você já viu e você vai poder acumular um cabedal imenso de novos conhecimentos à sua cutelaria. Tenho certeza absoluta, que você vai aproveitar muito, vai gostar muito do que vai aprender e vai ter muito retorno financeiro colocando esses conhecimentos novos na prática, na sua estratégia de vendas, na sua estratégia de produção. Nós vamos fazer uma lâmina no estilo Arkansas. O que é uma lâmina no estilo Arkansas? É esse estilo de lâmina aqui. Essa não é uma faca Bowie. Por quê, professor? Porque nós não temos a guarda dupla, uma guarda simples, tá? Então ela não é uma Bowie. Característica essencial da Bowie, e às vezes alguém me pergunta a respeito disso. Uma faca com guarda simples pode ser chamada de Bowie? Eu entendo que não, porque talvez a característica número 1 da faca Bowie é a guarda dupla. Então eu entendo que não. Mas essa lâmina é uma lâmina no estilo Arkansas. Essa faca, ela foi feita por um amigo para mim, mediante encomenda. Gosto muito desse estilo e gosto muito de facas rústicas de aço carbono. Às vezes eu falo, as pessoas não acreditam, eu adoro facas em aço carbono para meu uso. E não me importo nem um pouco que elas oxidem, eu acho que fica com cara de faca bem rústica e isso me agrada. Se a gente for analisar uma faca, ela tem somente duas funções, nada além disso. Uma, cortar. Duas, perfurar. O que passar disso é perfumaria, que muitas vezes os cuteleiros querem impressionar clientes, etc. Mas uma faca só se presta essencialmente a essas duas funções, cortar e perfurar. E nesse estilo de lâmina, a gente tem isso muito presente, de uma maneira muito eficiente. Porque nós temos, numa vista lateral, uma ponta bastante agressiva, muito agressiva mesmo. Então ela tem alto poder de perfuração, que fica melhorado ainda com o falso fio, que você também vai aprender a fazer. Um outro detalhe é o alto poder de corte, que é oriundo dessa curvatura muito acentuada. Por quê, professor? Quando nós temos uma superfície de contato menor, ou seja, menos fio tocando aquilo que se deseja cortar, eu vou ter, consequentemente, mais pressão sobre uma quantidade menor de fio, ou seja, a capacidade de penetração desse fio vai ser muito maior. Esteja eu falando de um corte deslizante ou falando de um corte mediante impacto, é a mesma coisa, o resultado vai ser o mesmo. Ou seja, como eu tenho uma curva grande, eu vou ter uma menor quantidade linear de fio, eu vou ter uma porção menor de fio tocando aquilo que eu desejo cortar. Ou seja, eu vou ter mais pressão concentrada numa área linear menor, ou seja, a minha lâmina vai penetrar muito mais. No início da carreira, se você me mostrasse uma lâmina assim, eu ia achar horrível, eu achava horrível. Nossa, para mim, eu falava o seguinte, não tem como ser mais feio. Mas, a partir do momento em que você vai amadurecendo na carreira, e isso com certeza vai acontecer com você, meu querido aluno, minha querida aluna, você vai mudando a ótica e vai começando a agregar a funcionalidade de um projeto na beleza. Ou seja, quanto mais funcional, mais bonito vai ficar aos seus olhos, que são olhos técnicos, olhos de artista. Então, juro pra você, eu via isso no começo e achava horrível, falava, é impossível ser mais feio, não tem como ser mais feio que isso. E depois de algum tempo, especialmente depois da primeira vez que eu executei esse trabalho, eu comecei a entender como era bonito, como era altamente capaz de exercer das melhores formas possíveis as funções de uma faca, que é cortar e perfurar. Então, hoje, com certeza absoluta, está entre os meus
designs favoritos, é muito vendável, os clientes gostam muito, seja numa configuração com guarda simples, como na configuração com guarda dupla que nós faremos, tá? Nós também vamos ter como novidade trabalhar com isso aqui, ó. Chifre de cervo com coroa. E eu acho que esse estilo de lâmina, aliado a um chifre de cervo com coroa, nós podemos brincar e dizer que é a mistura de queijo com goiabada, porque fica absolutamente perfeito. É um estilo que casa perfeitamente bem ao design, ao estilo rústico desse material. Com ele, nós vamos ter a oportunidade de aprender mais muita coisa nova. Por quê? A construção de uma faca feita a partir de chifre de cervo, ela segue uma linha de raciocínio completamente diferente de todos os outros materiais de cabos que a gente pode usar. Por exemplo, se eu for fazer essa faca com qualquer outro material que não seja chifre de cervo, madeira estabilizada, madeira natural, chifre de carneiro merino, marfim de mamute, osso de girafa, qualquer coisa, eu posso fazer a faca nas dimensões que eu quiser e depois adequar as dimensões do cabo à faca. Agora, no chifre de cervo, não. O raciocínio é ao contrário. A gente seleciona a peça para aquilo que a gente quer e esse material nós não vamos ficar mexendo na parte externa dele. Esse material, a gente mexe o mínimo possível nele. A gente não fica alterando a forma. É ao contrário, a gente tenta preservar ao máximo essa textura, essa cor e etc. Então nós vamos fazer ao contrário. Nós vamos tirar a medida do material, a partir dessa medida, nós vamos projetar a faca com as dimensões que vai ficar proporcional a esse cabo. Então é uma linha de raciocínio completamente inversa daquilo que você já viu até hoje. E muito interessante, tá? Esse material tem várias particularidades e eu vou te ensinar a trabalhar com ele. Só título de curiosidade, os cervos, eles derrubam as galhadas todo ano, ou seja, todo ano nasce uma galhada nova, passou o cio das fêmeas, passou o período reprodutivo, ele derruba as galhadas, ou seja, a galhada cai naturalmente e no ano que vem nasce tudo de novo. Então, nós temos aqui na parte de trás uma área que é bem porosa, que é justamente a parte que era fixada no crânio do animal. Como saber se isso caiu naturalmente ou se o animal foi abatido? Se o animal for abatido, nós vamos ter marca de serra aqui e nesse caso nós não temos. Uma configuração interessante com relação a esse material é que nem sempre essa coroa vai estar alinhada ao posicionamento da empunhadura. Pode acontecer da minha empunhadura estar nessa condição e a coroa estar virada de lado, para um lado ou para o outro. Tem algum prejuízo nisso? Não, prejuízo nenhum. A faca vai ficar bonita do mesmo jeito. A condição mais desejada é essa com a coroa virada para baixo. Com certeza esse conteúdo vai trazer uma infinidade, praticamente tudo novo do que você já viu até então e vai agregar muito, mas muita coisa na sua cutelaria. Eu tenho certeza absoluta que você vai apreciar e eu também vou apreciar, porque como falei do queijo com goiabada, para mim é uma das misturas que fica mais perfeita. Chifre de cervo com coroa, que eu particularmente gosto. Muitos cuteleiros não gostam, acham o material rústico demais e eu gosto justamente por ser rústico. É um material muito forte, praticamente indestrutível, porque se a gente imaginar, para que existe os chifres nos cervos? Para sofrer impacto. Então, eles brigam, eles se degladiam e esse material não quebra, tá? Então, é extremamente forte e acho extremamente bonito. Um toquinho de cultura geral. Qual é a diferença entre os cervos e os antílopes, professor? Os cervos derrubam as suas galhadas e nasce uma nova galhada todo ano. Os antílopes não. Os antílopes crescem os seus chifres e nunca mais caem. Eles passam a vida inteira com aquilo. Tem uma infinidade de espécies, tanto de cervo quanto de antílope. Nós estamos respeitando a natureza, porque isso aqui caiu, tá? Nós simplesmente aproveitamos um recurso que a natureza
por si só descartou. Nenhum animal foi abatido, é um material legal de se usar. No Brasil hoje nós temos fornecedor desse tipo de material que compra com autorização do IBAMA, importa com autorização do IBAMA, ou seja, você pode comprar sem ter qualquer tipo de problema, sem ter qualquer tipo de dissabor de um pacote seu ficar preso no correio, você responder algum tipo de processo, etc., desde, claro, que compre do fornecedor legalizado, tá bom? Então, eu tenho certeza absoluta que você vai gostar demais e eu, como professor, depois de tanto tempo, vou gostar muito, porque é um dos projetos que mais me agrada fazer. Bem, vamos começar o planejamento aqui da nossa faca por desbaste. E eu estou calculando mais ou menos o comprimento que vai ter espiga. Mais ou menos 13 centímetros. Porque o cabo com coroa me permite uma espiga muito longa, justamente pela presença da coroa. Eu quero uma lâmina com 10 polegadas e meia, então vou marcar ali o final da lâmina. Lembrando que nós estamos utilizando uma barra de 2 polegadas e 1/4 por 1/4 de polegada. E agora eu vou marcar 13 centímetros e um pouquinho ali, uma sobrinha, para a gente ter a espiga muito bem construída. Agora eu vou tirar a medida da altura do chifre, que vai determinar a altura do meu ricaço. Vou marcar na barra com uma sobrinha para a gente ter margem de erro. E vou delimitar ali para facilitar depois. Nós vamos cortar o excesso desse material para começar o desbaste do perfil na lixadeira. Então marquei ali 35 milímetros mais ou menos. Já está com uma sobra. Eu sempre tenho que trabalhar com uma sobrinha. E aí vai ser o comprimento linear do meu ricaço, que eu não gosto de ricaço longo. Nem medir, isso nós vamos medir depois da faca usinada. Vamos estudar todas as medidas depois. E agora eu vou fazer mais ou menos um esboço da nossa espiga. Por que mais ou menos um esboço? Porque depois eu vou tirar o excesso de material e vou analisar de acordo com a curvatura do cabo, aonde eu tenho que tirar mais e menos. Então eu vou deixar uma espiga bem grande para facilitar a minha vida depois. Regra essencial para cortar com a esmerilhadeira. Tudo você corta de baixo para cima. Nada você corta de cima para baixo. Porque de cima para baixo, quando você toca o disco, a própria rotação do disco vai fazer com que a máquina tente escapar da sua mão. Ela vai ser jogada para frente. De baixo para cima não acontece isso. Você tem controle absoluto da máquina. E obviamente eu não posso promover nenhum tipo de torção, porque se eu torcer, eu vou poder ocasionar a quebra do disco e eu posso me acidentar gravemente. Então, sempre alinhadinho e sempre cortando de baixo para cima. É regra, professor? É regra. Sempre de baixo para cima. Não adianta querer fazer um sulco, nada. Entra de baixo para cima, vai cortando com calma. Deixa a ferramenta fazer o trabalho no ritmo dela. Grande parte dos acidentes acontece por quê? Porque o usuário quer acelerar o processo. Está com pressa, quer correr e a máquina tem um limite. E não adianta querer atropelar isso daí. Tá? Então, olha só, eu entro de baixo para cima, o disco trabalha num ritmo confortável para ele mesmo, eu não estou forçando nada, e eu vou chegar até onde eu quero lá, depois vai sobrar uma emendinha que é muito simples de resolver, eu simplesmente vou quebrar, aproveitando que a peça está presa na morsa firmemente, é só torcer que vai quebrar com facilidade. Agora a gente vai começar a desbastar o perfil. Tiramos o excesso de material. Eu não tirei excesso
na parte de baixo ali da lâmina, onde vai ter a ponta, para que você tenha uma noção mais tranquila do quanto eu vou tirar. Geralmente eu corto esse excesso de material quando vou fazer por desbaste, ok? Então vamos lá. Eu estou fazendo o clipe da ponta da Bowie Arkansas. E ele é um clipe discreto, ou seja, eu vou ter uma curvatura muito discreta, muito pouco acentuada. E a ponta da Bowie Arkansas, da lâmina das Arkansas, ela fica alinhada com o dorso, lá em cima. Por isso a gente consegue uma curva de fio muito, muito grande, e isso vai proporcionar uma grande capacidade de corte. Eu fiz uma divisão muito discreta ali, ó, a olho, mais ou menos no meio da lâmina. Do meio para frente é o falso fio, onde eu estou trabalhando, que é uma parte suavemente côncava. E do meio para trás é o dorso, que também é uma parte suavemente côncava. E por quê? Porque eu já fiz Arkansas com dorso reto e ela fica com um aspecto visual muito pesado, fica estranho. E eu comecei a observar com mais atenção os cuteleiros que faziam as Arkansas que me agradavam. E eu fiquei na dúvida, tem uma curvinha ali ou não tem? Até o dia que eu consegui ver com certeza que tem uma curva absolutamente discreta, mas que muda completamente o aspecto estético, a harmonia da lâmina. Quando a gente põe a curva muito discreta na parte do dorso, nós vamos ter, com certeza, um visual mais agressivo e mais harmônico. O que eu estou fazendo aí? Eu estou tirando a parte da ponta, a ponta vai chegar lá no dorso, como eu já falei, ou seja, isso facilita. Algumas outras lâminas de Bowie, aliás, todas as outras, elas vão ter a ponta deslocada um pouco para baixo da linha do dorso. E aí você tem que ter cuidado para finalizar essa ponta na posição exata. Por isso, desenhe antes de ir para o aço. E aí vou trabalhando com a ajuda desse taquinho, né? Para não ficar fazendo força com o dedo na quina ali, além de esquentar, tá próximo da abrasão. É uma quina e vai ser desconfortável para a ponta do polegar ali, empurrando. Então eu uso esse taquinho e vou definir, num primeiro momento, essa curvatura de fio e ponta. A ponta da Arkansas é realmente lá em cima. E aí a gente vai conseguir uma curva bem grande de fio e uma ponta vista lateralmente bem agressiva, que é o ponto alto desse projeto, além de eu achar esteticamente muito interessante. Perceba o seguinte, ó, sempre que eu estou trabalhando com uma grande peça, com a grande massa de aço, ou seja, é pesado isso que eu estou usinando, especialmente lixando de modo que eu não toco toda a lixa ao mesmo tempo, eu estou tocando somente uma parte, porque eu estou fazendo uma curva, não adianta botar pressão demais. Tá? Tenha cuidado, tenha parcimônia. Sempre que você apoiar uma pequena parte do aço na lixa, você tem que tomar o dobro de cuidado, porque pressionou de uma maneira limitada, se botar pressão demais, a lixa pode estourar, arrebentar e etc. Além da possibilidade de você tomar uma lambada, tem a questão da perca da vida útil dessa lixa, que poderia durar mais alguma coisa.
Esse desbaste de perfil eu sempre faço com uma lixa meia-vida. Qual, professor? 40, 50, 60, só não gosto da 36. Não gosto do custo-benefício da 36. Agora, nós vamos tirar essa parte ali que vai formar o choio, o retângulo que você enxerga à esquerda da tela, vai ser o nosso ricaço e essa parte de baixo ali vai formar o choio. Opa! Eu percebi o impacto. Olha só. Como eu estava falando, ó, eu pressionei muito numa área limitada. Olha o que aconteceu com a lixa. Ó. E eu percebi pelo barulho. E eu já parei antes que ela rompa. Lixa nessa condição, rasgar e jogar fora. Não tem o que fazer. Trocada a lixa. Continua agora com mais cuidado ainda. Removendo essa parte de baixo. Que já vai dar a altura do meu ricaço. Bem como a curva do choio. Não faça, em hipótese alguma, choio reto. Mata esteticamente qualquer tipo de lâmina. Faça isso que eu estou fazendo aí, ó. Uma curvinha tranquila. Tá? Isso valoriza muito a estética da faca. Facilita o uso quando você está cortando alguma coisa grande. Essa curva ajuda a remover a lâmina de dentro. Ajuda no processo de puxada da lâmina do que se fosse um ângulo de 90 graus. 90 graus fica absolutamente estranho. Mata completamente a fluidez estética do perfil da lâmina. Nós vamos fazer agora um detalhe do fio. O fio nessa faca, ele é um pouquinho recolhido perto do choio, ou seja, a medida do dorso no fio na parte de trás vai ser um pouquinho menor do que do dorso no fio no meio da faca. Você vai entender isso numa aula que nós vamos fazer mais para frente um pouquinho, que se chama estudo do perfil. Ou seja, a parte mais larga da lâmina vai ser quase no meio da faca. E mais para trás, ali perto do ricaço, perto do choio, a nossa lâmina vai ter aí uns 2 milímetros a menos de largura. Por quê? Para eu prosseguir com a curva, senão eu teria uma curva somente até o meio da lâmina. Não, eu quero uma curva, o máximo de curva possível. Por isso, na parte de trás, eu vou dar uma diminuidinha ali perto do choio, que já foi feito, ó, já dá para ver que tem uma curva que vai até lá atrás. Essa curva significa capacidade de corte. É imprescindível que tenha nesse projeto. Ela está começando a ter uma forma já bem definida, né? Vou dar mais uma ajustadinha no clipe do nosso falso fio, que é bem discreto. Faço com o máximo de cuidado para não produzir nenhuma depressão ali no meio, que eu tenho que remodelar toda a faca. Então sempre muito cuidado. E aí também essa parte de trás, onde nós estamos fazendo a concavidade muito discreta do dorso, de forma que a ponta o começo do falso fio ali no meio da lâmina vai ficar uma pontinha bem discreta para cima. Essa lâmina tem um aspecto final muito agressivo, especialmente em virtude da ponta. Uma ponta muito, muito perfurante.
E aí eu vou provocando essa concavidade super discreta nessa parte do dorso, que não é falso fio. Se um dia você optar por fazer reta, você vai perceber que o resultado final não é outro, não é o mesmo, ele fica estranho. A lâmina fica com um outro aspecto, assim, fica pesadona. Dá mais uma ajustadinha no choil, botar um pouquinho mais de curva. Isso é muito frequente, eu vou finalizando conforme vou enxergando, né? E meu aviso para você, não faça como eu estou fazendo. Eu estou te mostrando a minha forma de trabalhar. Por quê? Porque um dia você vai chegar nessa forma de trabalhar. De não precisar desenhar mais nada. Bater o olho e já sabe identificar o que está legal e o que precisa ser melhorado. Qual que é o caminho para você, meu aluno? Desenhar. Desenha, analisa, deixa lá o desenho na prancheta, em cima da mesa, onde você a todo tempo está passando. Passa, dá uma olhadinha, de repente você vai perceber alguma coisa que não tinha percebido. Faço isso muito com as minhas facas. Às vezes eu termino uma faca que eu não preciso mandar pelo correio no mesmo dia, eu deixo ela à vista. E toda vez que eu passo, eu percebo um detalhe novo, que às vezes não tinha sido percebido anteriormente. Agora, nós vamos fazer a harmonização da curvatura do fio, e eu gosto de fazer na mesa horizontal. Professor, eu não tenho mesa horizontal. Pode fazer na vertical, sem problema nenhum. Eu gosto de fazer assim, justamente pela própria posição da usinagem, que eu estou usinando sentado com a faca, como se estivesse no horizonte para mim. Então é muito fácil de eu visualizar o que eu preciso tirar, o que eu não preciso tirar e etc. No mesmo instante em que eu estou desbastando, eu estou também já conferindo como é que está o perfil da faca. Porque toda vez que eu vou analisar um perfil, eu levanto a faca à frente dos olhos, como se estivesse no meu horizonte. E é ali que eu consigo ver, sempre com um fundo muito claro, se está tudo ok com minha usinagem, se está precisando tirar mais alguma coisa. E aí a gente consegue ver quanta curva temos nesse design, né? E essa ponta aí que fica realmente muito impressionante, que é um dos pontos altos. Característica essencial de uma Bowie, né? Uma ponta bem agressiva. E aí já dá para perceber que perto ali do choil, ela é um pouquinho menos larga, discretamente, para que a curva prossiga do meio da lâmina para trás também, não só da ponta até a metade da lâmina. Se no meio da lâmina nós tivéssemos um fio reto para trás, a gente perderia um pouquinho na capacidade de corte. Então eu faço uma curva que vai até lá atrás, até no choil. E esse método para visualizar e ajustar o que está faltando aí é ótimo. Se você tiver a mesa horizontal, é maravilhoso de fazer isso. Eu sou apaixonado por esse design de lâmina e não vejo a hora de ver essa faca pronta. Tenho certeza que vai ficar linda, rústica, com um aspecto bem agressivo e que agrada a grande maioria dos clientes. Nesse momento, a gente vai dar uma analisada da espiga sobre o cabo para ver onde eu tenho que tirar. E, obviamente, eu tenho que tirar muito em cima.
especialmente na parte de trás lá da espiga. Ó. Então é importante fazer essa análise para que você desbaste a espiga e depois consiga concluir o trabalho. Então nós vamos agora, estou dando uma conferida na medida da altura do meu ricaço e já vou tirar o excesso desse material do ricaço primeiro, para ficar perto da medida que eu preciso. E na sequência já vou trabalhar na espiga, tirando o excesso de material. Porque senão eu simplesmente não vou conseguir embutir uma espiga desse tamanho. Nem teria razão alguma para se manter uma espiga desse tamanho. Dando uma última ajustada ali no ângulo, ficar um ângulo bem definido. E aí nós vamos tirar já a espiga em si. Definir ali o ponto onde nós vamos fazer a usinagem com o guia de lima para fazer o ajuste da guarda e também ajudar a ajustar o perfil da espiga. E aí vem a pergunta: professor, quanto deixar de espiga? Em se tratando de uma faca de campo, uma faca que vai sofrer muita pancada, o mesmo vale para um cutelo, que também trabalha mediante impacto, o mesmo vale para uma chopper, que é uma faca especialmente projetada para cortar madeira, é um machado de cabo curto, digamos assim. Você vai deixar o máximo de espiga que for possível. Professor, mas a faca não vai ficar pesada? Importantíssimo que ela fique pesada, porque ela trabalha por impacto. Quanto mais pesada ela for, mais energia cinética nós vamos ter quando a gente desce com essa faca com um golpe para cortar alguma coisa. Ao contrário, seria, por exemplo, você pegar uma faquinha de mesa, de cozinha, aquela que você senta para comer na sua casa, e fosse cortar um galho com ela. São dois empecilhos. Primeiro, a questão do peso. Sem peso, ela não vai surtir estrago nenhum no galho que você quer cortar. A outra questão é a dimensão, por ser curta demais. Mas o principal, o que mais afeta é a questão do peso. Então a faca tem que ter peso. E aí nós estamos tirando justamente naquela região que a gente identificou, quando estava com a espiga por sobre o cabo, que a gente tinha que tirar muito material na parte de cima da espiga, especialmente lá atrás. É o que nós estamos fazendo aí. Esse tipo de desbaste eu sempre faço com uma lixa meia-vida. Por quê, professor? Porque se eu fizer isso com uma lixa nova, eu reduzo a vida útil dela muito. Eu sempre uso lixas novas para fazer vazado. É onde começa o trabalho das minhas lixas, sempre no vazado. Por quê? Porque quando eu estou desbastando o vazado, eu estou tocando a lixa por inteiro com uma peça de aço. O que isso proporciona? Proporciona um desgaste gradual e homogêneo em toda a largura da lâmina, da lixa.
Por exemplo, se eu fizesse um desbaste de um determinado ponto exclusivo, pequeno, numa lixa nova, eu ia desgastar, eu ia quebrar os grãos do abrasivo de maneira drástica num determinado ponto da lixa. E aí o que ia acontecer? Quando eu desbastasse alguma coisa linearmente, aquele ponto que estava com os dentes quebrados não vai gastar, não vai cortar. Ou seja, o desbaste da minha lixa não ficará mais homogêneo. Por isso, eu sempre pego lixa nova quando eu vou fazer algum desbaste para deixar alguma coisa muito plana. Quando eu vou lixar a parte das faces laterais do ricaço, nós vamos fazer isso daqui a pouco. E especialmente o vazado. A partir do momento que a lixa já está mais gasta, eu vou utilizando ela em outras finalidades, de modo que eu consiga aproveitar o máximo do abrasivo, tendo uma vida útil muito longa, até quando não sobrar mais nada de capacidade de desbaste. É claro, eu não fico fazendo economia burra, tentando desbastar com uma lixa que não está cortando mais nada. Mas esse tipo de análise é importante que você faça, para que você tenha um melhor aproveitamento dos seus insumos, de maneira racional, preservar os seus insumos sem fazer economia burra. Economia burra, professor, o que é isso? É ficar com uma lima velha que não está comendo mais nada e trabalhar com ela mais um ano. Isso é economia burra. Você não está economizando dinheiro por não comprar outra lima. Você está simplesmente perdendo dinheiro por estar perdendo tempo com uma ferramenta que não te dá mais desempenho nenhum. Então, joga esse troço fora, compra outra e etc. Mas é importante, sempre que possível, a gente preservar o nosso dinheiro e os nossos insumos. Agora, nós vamos começar a usinagem das faces laterais do ricaço. Ou seja, o retângulo do ricaço tem que ficar totalmente lixado, com a parte do dorso, alguns milímetros ali próximo do dorso, até o início do falso fio, onde nós vamos ter uma área paralela. O distal taper vem só na região do falso fio nas boas. Eu faço dessa forma. Então, eu estou lixando ali o ricaço e quero deixar pelo menos até o início do falso fio totalmente livre de óxido da carepa. Muito fácil, perceba que eu estou sempre mexendo com a lâmina na lixa para explorar toda a lateralidade da lixa, ou seja, para usar a lixa toda, para que ela continue, mesmo gastando, comendo de maneira uniforme o aço. Está feito os dois lados. Agora a gente vai fazer o falso fio. E para isso eu uso, como estava já usando antes, a luva de raspa, que me protege contra o calor. Essa mão da frente aí, que está apoiada sobre a ponta, é imprescindível justamente para provocar a pressão que eu preciso, para gerar o desbaste que eu preciso. Lembre-se de estar a todo tempo conferindo com a faca apontada para você, para os seus olhos, se o desbaste está saindo simétrico de um lado e de outro. Importante prestar atenção nisso.
você usinar mais de um lado do que do outro, esse lado mais usinado passar do centro, dá para recuperar, mas você vai ter que mexer na faca toda praticamente. Então é bom evitar, prestando atenção. Um aspecto importante é: faísca está queimando minha mão mesmo de luva, coloco a mão com luva e tudo dentro do balde para resfriar. Muito comum fazer isso. O acúmulo de faísca incandescente na luva vai esquentando a luva, chega uma hora queima meus dedos. Então, para evitar, eu já molho a luva. Isso minimiza muito a possibilidade de queimaduras. Reforçando mais uma vez o meu distal taper, que é o afinamento para a ponta, né? Toda faca deve ter. É feito somente do meio da lâmina para frente, ou seja, somente na região do falso fio. Onde não tem falso fio, eu não faço distal taper nas bowies. Nas facas de caça que tem falso fio, eu faço a mesma coisa, do mesmo jeito. E aí até tirei a luva, porque são ajustes de simetria mínimos finais que eu prefiro fazer sem luva, pela precisão do tato. Agora a gente vai fazer o desbaste do ricaço. Vamos tirar o excesso de espessura da lâmina. E para isso, eu estou utilizando uma lixa grão 40, pode ser 40, 50, 60, pode ser até 36, que eu particularmente não gosto. Em alta velocidade. Por que alta velocidade, professor, se é um desbaste tão delicado? Justamente por ser delicado, eu prefiro alta velocidade. Porque com alta velocidade eu tenho uma remoção boa, sem precisar ficar fazendo alta pressão, sem precisar ficar empurrando a minha faca contra o abrasivo, que é o que provocaria o erro. Então, para que eu não precise ficar botando o braço nesse desbaste, ou seja, fazendo força, eu estou usando dois componentes essenciais. Primeiro, uma lixa nova ou semi-nova. Segundo, alta rotação na lixadeira. No caso, estou desbastando com a nossa lixadeira Black Belt a 75.5 Hz, que dá 30 metros por segundo, que é o pico máximo de desempenho dos abrasivos de alta tecnologia. Ou seja, além de tudo, trabalhando em alta velocidade, eu estou preservando o máximo o abrasivo. Eu quero que você note o seguinte: eu dou uma variada lateral, jogo um lado e outro. Obviamente que eu não posso, em hipótese alguma, invadir a área do ricaço, o retângulo ali. Mas eu jogo de um lado para o outro para fazer esse desbaste, porque eu não trabalho somente com o espaço da lixa. Se eu produzir ali um cavado onde só caiba a lixa, pode acontecer em determinado momento de eu botar alguma pressãozinha nessa lixa e ela derivar ou para a esquerda ou para a direita. É muito comum isso acontecer em todas as lixadeiras, especialmente se o braço não estiver esticado demais, que é o ideal, para não botar pressão demais na emenda da lixa, que pode quebrar a lixa. Então a gente não põe excesso de tensão. Agora, se eu pressiono, a minha lixa corre um tiquinho para a direita ou um tiquinho para a esquerda, e ela está trabalhando dentro de uma área confinada exatamente na medida da largura máxima dela, de 50 milímetros, quando ela correr para o lado, ela vai encontrar uma parede, no caso ali
uma quina de aço e vai romper. Entende? Então, desde o começo da usinagem, eu já trabalho com uma folguinha lateral. Jogo um pouquinho para o lado, como eu estou fazendo aí. Ó. A todo tempo estou fazendo a mesma coisa. Para produzir um vão um pouco mais largo que a lixa, para prevenir, de modo que se ela jogar para o lado, para a direita ou para a esquerda, ela não vai encontrar uma parede de aço ali e vai se romper. Então isso é uma prevenção. Claro, eu vou desbastando do fio para o dorso e vou deixar o dorso para o último momento. Na verdade, eu vou evitar de chegar nele. Eu vou chegar pertinho, mas vou parar antes. Qual o objetivo aí? Minimizar o trabalho que nós vamos fazer na sequência com o guia de lima. E lima, se eu desbastar tudo isso aí no braço, vai tomar muito tempo e vai acabar com a minha condição física. Eu vou me cansar desnecessariamente. A tecnologia está aí para nos ajudar, então temos que trabalhar com a cabeça. Lembrando que essa faca vai ser uma faca de campo, então eu vou deixar um pouquinho aí, um pouquinho mais de espessura de fio para fazer a geometria de fio pós-têmpera. Dou uma conferida no alinhamento para ver onde eu tenho que tirar mais. E vou compensando, ajustando, para ter o mínimo de trabalho possível a posterior. Quando a gente vai trabalhar manualmente com guia de lima e lima. Agora nós vamos prender o nosso guia de lima Black Belt, que é produzido também pela DS Mac. Um guia excepcional, extremamente preciso, muito bem construído, muito duro, resistente. E aí a gente olha pelo próprio reflexo da luz do teto, né? O alinhamento da face do guia com o risco que eu produzi lá, que serve de referência para mim. Estando na posição, só apertar, não preciso apertar em excesso. E aí nós vamos desbastar com uma lima bastarda de 10 polegadas. Marca, professor? Nicholson, que se escreve Nicholson ou KF. São boas marcas fabricadas pela mesma empresa que você encontra na internet, em lojas especializadas em ferramentaria. É bem tranquilo de ser feito e é importante que você esteja praticando sempre, né? Fidelidade à oficina, né? Não tenho muito tempo, professor. Que seja meia hora por dia, que seja 1 ou 2 dias na semana, o que você tiver de tempo, dedique-se. E aí, uma visão lateral para você entender. E eu trabalho sempre com aquela face que está encostada no guia de lima, a face lateral menor, ela foi gasta na lixadeira. Eu não deixo dentes em uma das faces. Eu tiro, justamente para eu trabalhar sem ofender, sem estragar o meu guia de lima, que deve durar a vida toda. Então, eu trabalho com a face sem dentes do lado de lá. Em algum momento, eu dou uma viradinha, trabalho algumas poucas passadas com a face que quarta, para realmente fazer uma linha de ricaço precisa, uma quina viva ali, um 90 graus perfeito, mas não por muito tempo. Depois eu retorno e trabalho com a face gasta em impressão contra o guia, para preservar o meu guia. O objetivo aí é só desbastar a lâmina, não o guia de lima. E não faça como já vi fazer. Prender
o guia de lima e ter a ideia brilhante de ir para a lixadeira. Né? Você vai acabar com uma ferramenta que poderia durar a vida toda em poucos segundos. Nesse momento, nós vamos fazer uma das coisas que eu mais curto fazer, que é o vazado. E aí estou usando uma lixa praticamente nova. Você tem essa visão incrível para entender exatamente como eu trabalho. Note como os meus olhos estão bem paralelos à mesa vertical. Então eu consigo ver com clareza absoluta o ângulo de entrada da minha lâmina com relação ao abrasivo. Se eu afastar a cabeça, a possibilidade de eu entrar no ângulo errado é muito grande. Aí, óbvio, né, nós estávamos trabalhando com uma lâmina que estava ali com 1/4 de polegada, 6,35. Então, nem pensar em fazer esse desbaste com uma lixa velha. Vamos usar uma lixa praticamente nova ou nova para remover bastante material de maneira eficiente, não ficar perdendo tempo. Lembre-se, o teu insumo mais precioso é tempo. Respeite o seu tempo. Valorize o seu tempo de produção. É o que mais custa caro na faca. Uma coisa importante aí. Eu não vou puxando a extensão toda a ser desbastada. Sempre. Eu confiro o alinhamento e se eu perceber que tem alguma região que está mais espessa, eu trabalho nela primeiro, tiro esse excesso, essa diferença, para depois trabalhar puxando e tirando uniformemente toda a extensão da lâmina. Aí também estamos, claro, com a nossa máquina trabalhando em potência máxima, 75,5 Hz, 30 metros por segundo. Altíssimo desempenho no motor de 3 HP, com uma programação que não permite a perca de torque da máquina. Ou seja, o inversor é programado de tal forma que não tem perca de desempenho quando você está produzindo o atrito ali do desbaste. A máquina continua trabalhando em alta performance sempre. Professor, você não sente necessidade de usar luva? Eu não sinto. Por quê? Porque eu não erro mais a ponto de enfiar os dedos na lixa. Se você sente, não tem problema nenhum. Eu te recomendo a utilização de luva anticorte nível 5. Onde que eu encontro, professor? Na internet você encontra, no Mercado Livre você encontra, provavelmente na loja do mecânico você encontra. Luva anticorte nível 5. O que é esse nível 5? Nível 5 é o nível máximo de capacidade de proteção. Significa que você nunca vai se cortar? Não. Mas, dentre as luvas, é a mais resistente. E por que eu recomendo essa? Porque ela proporciona um tato muito legal. Você tem uma sensibilidade muito boa para poder desbastar. Eu consigo trabalhar com ela. Muito embora eu não sinta necessidade. Então, eu não me queimo, não me ralo, porque faz muito tempo que eu faço isso. Mas, obviamente, que isso acontecia no passado e eu usava luvas. Luva de vaqueta. Sobra material nas pontas dos dedos, então é comum você estragá-la muito rápido. Luva de raspa, nem pensar, ela é muito grotesca, não dá para você ter precisão na usinagem. Então, a melhor alternativa é essa luva anticorte. Muito embora ela não proteja muito bem quanto a aquecimento. Se a lâmina esquentar muito, ela não te dá quase que proteção nenhuma.
mas é melhor que nada. E dentre as alternativas é a melhor que eu já experimentei. Olha só também a importância do uso do boné, né? Dá para ver o boné que ele fica numa posição ali que, se a lixa estourar, a lixa vai encontrar a aba do boné e não minha cara. Então o boné é EPI, tá? Não deixe de usar boné. Máscara PFF1. Que é isso? É uma classificação. PFF3, se eu não estiver enganado, 84% de filtragem do ar. Nós tiramos o excesso de material no vazado e agora eu optei realmente por pôr uma lixa novinha para ter o máximo de precisão nesse ajuste final. E assim você tem um outro ângulo diferente para poder pegar todos os detalhes e para que o seu aprendizado seja o máximo possível. Nem sequer dá para se comparar a possibilidade de aprendizado e de fixação do conhecimento de um curso assíduo que é um curso presencial, que você pode assistir quantas vezes você quiser e tirar qualquer dúvida numa imagem com todos os mínimos detalhes, tudo devidamente explicado, coisa que não acontece num curso presencial. Perceba que a lixa nova, ela já faz uma usinagem até diferente, né? Quando eu olho a lâmina de lado, ela já fica com uma uniformidade de desbaste diferente. E aí eu vou chegar no detalhe final para que fique perfeitamente simétrico os dois lados. Se você quiser fazer uma checagem, pega qualquer superfície plana, pode ser a régua que você utiliza na oficina, e coloca do lado, nas laterais da lâmina, nos vazados em si. E aí você vai ter um parâmetro se o teu vazado está perfeitamente plano ou não. Tem que estar. Ok? Tem que estar perfeitamente plano. E aí vem uma pergunta muito frequente. Professor, e o partial flat? Não faça nunca. Porque não tem vantagem nenhuma. Primeiro, fica horrível. Segundo, deixa a faca infinitamente mais pesada do que ela poderia ser. Terceiro, faz uma quina bem no meio da lâmina e isso atrapalha a capacidade de corte. Quarto, por eu não desbastar até em cima, eu vou ter um ângulo de usinagem muito obtuso perto do fio. Isso pode comprometer minha capacidade de corte. Ou seja, não tem vantagem nenhuma, não faça. Contraindico em qualquer circunstância, nenhuma circunstância, eu sou favorável ao tal do partial flat. E como se chama essa usinagem, professor? Se chama total flat? Não. Ela se chama flat convex. Ou seja, eu tenho uma linha reta de um lado que é convexa à linha reta do outro lado. Ou seja, em algum momento elas se encontram. Então, o nome correto é flat convex. Importante que você saiba falar e escrever, porque você vai estar publicando seus trabalhos em rede social. E quando você demonstra esse tipo de conhecimento, chama a atenção dos melhores clientes.
Importante o cuteleiro que estuda, que saiba, que domine tudo aquilo da área que ele milita, que ele trabalha. Tem que conhecer tudo dentro da sua cutelaria. É claro, ninguém tem obrigação de saber coisas que não pratica. Você não trabalha com aço inoxidável, por exemplo, nas lâminas. Você não tem que conhecer de aço inoxidável. Agora, tudo aquilo que sai nas suas facas, você tem que ter conhecimento amplo. E aí vou devagarinho, ajustando a simetria, sempre conferindo o alinhamento. Esse alinhamento deve ser conferido de maneira que você tenha uma superfície bem iluminada atrás. No caso, eu estou lançando mão da própria iluminação da câmera, para que eu tenha uma visão exata. Se o fio está retinho, se tem alguma saliência para mais que eu preciso remover, etc. Detalhe importante: ambiente mal iluminado, via de regra, vai te enganar. Você não vai ter uma visão precisa se a sua usinagem está perfeita ou não. Se você tiver mais luz de um lado do que do outro, isso deve acontecer. Então, opte por checar, inspecionar todo o seu processo de confecção da faca num ambiente bem iluminado que tenha uma luz bem distribuída. Eu tenho muita luz na direita, onde tem uma janela, e do lado esquerdo é uma parte escura do cômodo. Não use essa área para aferir. Você vai ser enganado. E vai perceber depois, quando a faca às vezes já estiver pronta, que ela terminou assimétrica. Por quê? Por causa da má distribuição de luz, que obviamente vai comprometer a real percepção dos seus olhos a respeito da simetria, se está tudo ok ou não. Então, tenha muito cuidado com isso para que todo o seu trabalho termine sempre 100%. Olha só que espetáculo de recurso que nós temos na Black Belt. Essa mesa de ângulo variável rebatível, presa na mesa de 90 graus. Para que isso, professor? Nós vamos utilizar para desbastar o excesso de material do nosso falso fio. Então a gente já tem um gabarito de ângulo, facilita demais, adianta demais o processo, você fica infinitamente mais rápido do que se fosse fazer isso na mão ou qualquer outro tipo de processo. Regular tudo primeiro, tudo ok, tudo firmemente preso, né? Checo primeiro, para depois a gente já começar a desbastar a área do falso fio. E com esse recurso fica muito mais fácil. Eu estou utilizando uma lixa bem mais gasta de propósito, porque eu não quero que remova muito material de uma vez, porque é uma área ali pequena, delicada. Eu não posso usinar e eventualmente cometer o equívoco de passar do centro da espessura. Aí eu tenho que remodelar a faca toda. Então, para isso, eu uso já de propósito uma lixa mais velha, numa velocidade média. Pergunta: professor, quanto de velocidade? Resposta é sempre a mesma: a velocidade que você se sente seguro e confortável para trabalhar, qualquer que seja. Não é porque eu trabalho em determinada velocidade que você precisa trabalhar também. Você pode se adaptar. E, obviamente, com menos experiência, trabalhar com menos velocidade na lixa, que não tem problema nenhum. O que importa é o resultado final. Importa é o trabalho ficar excelente. E qual que é o segredo dessa manobra aí? Eu puxar de maneira uniforme, eu não dou tranco, nada, eu vou puxando uniformemente. E dou prioridade para o começo do falso fio, lá no meio da lâmina. Por quê?
para a ponta. Lembrar, nós temos o distal taper. Então aqui na ponta ela é mais fina. Eu tenho menos material para tirar, então eu vou tirar menos ali na ponta. E olha como é tranquilo. Já sai no ângulo exato dos dois lados. Facilita muito o ajuste final ali da simetria que vai ser feito na lima. Sempre vou checando aonde tem mais material para tirar. Olha como fica bacana, como adianta bem. Realmente esse recurso dessa mesa de ângulo variável é sensacional. E aí vou ajustando para sobrar o mínimo de trabalho possível para a lima depois que tem uma técnica própria para se fazer. Para você que nunca fez falso fio, esse é um recurso que ajuda demais. Muito. Facilita e proporciona um resultado muito, muito bom. Sempre vou conferindo em todas as posições até que fique de modo satisfatório em que eu possa prosseguir a finalização à mão. Nesse momento nós vamos fazer o nosso falso fio, o ajuste final dele, a lima, que é a melhor forma que eu encontro para que fique absolutamente perfeito. O que interessa é o resultado final. E aí eu vou trabalhar com uma lima bastarda. Pode usar uma mursa também, não tem problema nenhum. Chata. E eu trabalho nesse movimento de vai e vem, tentando nivelar perfeitamente a face, tirando os riscos. Dá para ver ainda risco ali no começo do falso fio, que foram feitos na lixadeira, nivelando e ajustando tudo. Conforme eu vou trabalhando, eu vou ajustar um lado primeiro, deixar ele livre de riscos, depois eu vou virar para o outro lado, vou trabalhar do outro lado, também livrá-lo de riscos. A partir de então, eu vou começar a conferir a questão da simetria. E o que eu preciso ver na simetria? Primeiro, se o desbaste dos dois lados está se encontrando exatamente no centro da lâmina. E aí vem uma pergunta: professor, você faz o desbaste até encontrar o falso fio? Sim. E por quê? Porque o falso fio ele tem como finalidade otimizar a perfuração. Como assim, professor? Se eu cortar minha lâmina na região do falso fio, se ela tiver falso fio, nós vamos ter 4 faces diferentes. 2 de vazado, 2 de falso fio. Nós vamos ter uma crista bem fina em cima e o fio da faca embaixo. Isso otimiza muito a perfuração, minimiza a resistência que a lâmina vai encontrar quando for perfurar qualquer coisa que seja. Muito diferente se não tivesse falso fio. E aí é fácil de responder: professor, eu devo desbastar até encontrar no centro? Sim, sempre. Porque se a finalidade do falso fio é otimizar a capacidade de perfuração, quanto mais eu encontrar no centro, diferente de alguns cuteleiros que tiram um lado, tiram o outro, mas o falso fio não se encontra no centro, melhor será
a capacidade de perfuração da minha faca. Lembrando que a faca só serve para duas coisas, cortar ou furar. E, continuando, a conferência da minha simetria, ela se dá no centro. Se uma face está perfeitamente ao centro com relação à outra, ao centro da espessura da lâmina, e também com relação às profundidades. O que é profundidade, professor? O quanto o falso fio vai descer pela lateral do vazado do lado direito e do lado esquerdo da lâmina. Então isso tem que ser observado também. Você olha o quanto que o lado esquerdo vai fazer de curva e descer e fazer exatamente igual do lado direito. Outro ponto, aonde ele termina lá atrás, lá no meio do dorso. Nessa região do meio do dorso, lá no finzinho, ó, eu preciso fazer uma análise comparativa se um lado está terminando exatamente no mesmo ponto do outro. Não posso ter diferença de simetria. Lembrando que é uma das coisas mais facilmente detectáveis se tiver algum problema de simetria. Algum cuteleiro ou cliente com razoável experiência bate o olho e encontra a simetria logo de cara. E aí você vai me perguntar, professor, mas a lima come bem nesse sentido? Come perfeitamente bem. Se você quiser começar essa usinagem com a bastarda e finalizar com a mursa, perfeito. Se quiser já começar com a mursa, pode ser também. Tá? Ambas vão fazer um bom trabalho aí. Importante que fique harmônico, né? Uma das partes da lâmina que mais transmite agressividade, aquele aspecto de um projeto arrojado, é o falso fio. O falso fio deixa o aspecto da lâmina mais perigosa ainda. Como nós já constatamos conversando com outros cuteleiros muito experientes, né? Uma lâmina bem projetada, ela transmite medo, mesmo quietinha em cima da mesa. Ela transmite agressividade. Ela mostra o quanto ela é perigosa pelo próprio projeto, um projeto feito na medida exata. Esse ajuste do falso fio não é bicho de 7 cabeças. Se você nunca fez, não tema. Não tem nada de especial, é tranquilo, você vai conseguir fazer. É só ter paciência e não ter pressa. Então, quantas vezes eu vou checar, professor, a simetria? Se for necessário, 1000. Até que fique perfeito, porque o nosso trabalho busca sempre o máximo de esmero, né? O mais próximo possível da perfeição. Perfeição nós não vamos conseguir nunca, mas nada nos impede de tentar. Aí, mais um ângulo diferente, onde você consegue visualizar com precisão o tipo de movimento que eu faço. Aspecto importante para você aferir essa usinagem é o reflexo. Então eu consigo ver pelo próprio reflexo da face que eu estou limando se eu estou tirando o material onde eu quero ou não. E isso você vai aprender muito rapidamente com um pouco de prática. É bem tranquilo.
Não deixe de fazer falso fio nas suas bowies. Todas as bowies têm como uma das características essenciais o falso fio. Outra dúvida, né? Professor, uma faca de guarda simples é considerada uma bowie? Para mim, não. Por quê? A característica número 1 de uma bowie é a guarda dupla. Então ela pode ser classificada como faca de campo, como utilitária, como qualquer coisa. Mas, no meu entendimento, para ser bowie, ela deve ter guarda dupla. Lá nos Estados Unidos, criou-se o hábito de chamar todas as facas, algumas pessoas, de bowie. Virou sinônimo de faca. Assim como Xerox virou sinônimo de fotocópia. Mas Xerox é a marca. Então, bowie é um determinado estilo, não são todas as facas. Essa nomenclatura que é dada para todas as facas, no meu ponto de vista, é errado. Para ser bowie, tem que ter falso fio e tem que ter uma guarda dupla. Pois bem, vamos marcar a nossa lâmina. E a gente vai fazer um risquinho com a régua ali, acompanhando a linha do dorso, paralelo ao dorso, que vai servir de referência para a gente estampar a marca. Agora nós vamos para o nosso aparato para conter a lâmina ali em ângulo e note no lado direito, bem no canto superior, tem um abajur. Este abajur é importante para me mostrar com clareza o limite do meu carimbo com relação ao risco que eu fiz de referência. Sem esse abajur eu não consigo enxergar bem, porque fica confinado, fica escuro. E aí eu corro o risco de estampar minha lâmina torta, inclinada. E aí vou botar pressão e vou checar. Ficou raso, mas marcou. Importante marcar na primeira. Aí eu vou encaixar novamente na posição e vou pressionar novamente. Dessa forma que a lâmina está contida aí, não tem risco nenhum de qualquer tipo de acidente, dela escorregar, de ser espirrada para você, etc. Esse balanço normal, por causa dos pés da prensa. E aí eu estou checando especialmente a profundidade, ver se ficou de acordo. Se precisar, eu dou uma repassadinha e aperto mais numa determinada região do que em outra e deixo tudo ajustadinho. Esse balanço não compromete em nada a segurança. Se a prensa fosse construída com pés mais largos, ou se ela fosse mais pesada, isso não ocorreria. E agora eu vou estampar o MS de Master Smith, que é um carimbo que eu recebi lá na American Bladesmith Society depois da minha certificação. Detalhe importante, são 2 letras. Berardo tem 7 letras. Então eu vou estampar com bem menos força. Uma fração da força que eu estampei inicialmente. Mesmo porque até o estilo da letra é mais fino. Além de serem 2 só, a letra é mais fina. O MS da ABS é mais fininho. Então muito mais fácil de estampar. Lembrar disso na hora de estampar. E você, antes de estampar suas lâminas, faça experiências com aço para ver se você está marcando na profundidade exata.